Olá, centelhas de luz, bem-vindo ao Apoio Energético, nosso canal sempre tratando de questões relacionadas a práticas energéticas. Hoje eu queria trazer para vocês algo assim bem interessante. Você sabia que os agentes de cura que trabalham com a cura sutil, a cura energética, eles têm um código de ética que eles têm que seguir? É importante a gente saber disso, né? Porque geralmente a gente vai, às vezes, num terapeuta holístico que trabalha, por exemplo, com uma técnica de Reiki, né? E alia isso a outras práticas integrativas que também são ditas holísticas, porque elas tratam o indivíduo como um todo. E muitas vezes nós mistificamos essa técnica ou outra técnica qualquer, associando isso a algo que é feito sem o menor critério, sem a menor obediência a técnicas específicas, né? Ou sem até obediência a questões éticas. E na verdade não é assim. Na verdade, todo trabalhador da luz que trabalha com a energia sutil, ele tem que obedecer um código de ética. Eu trouxe aqui alguns para você conhecer, né? É bom que a gente saiba que esses profissionais, eles têm uma dedicação muito grande e fazem porque estão realmente comprometidos com aquela prática, com aquilo que fazem e querem dar o melhor de si, tá bom? Então vamos lá, um dos comprometimentos, né, é ajudar as pessoas e não causar nenhum dano a quem os procura, né? Então, o princípio do bom trabalhador da luz, o princípio ético do grande praticante de energia sutil, é sempre ter uma boa intenção na prática energética. Isso é muito importante. E isso tem que ser um comprometimento dele, tá? Fazer o bem, ajudar, nunca atrapalhar. Então, se vê que alguma coisa pode atrapalhar o cliente, trazer mais malefícios que benefícios, ele deve se abster daquela prática, tá? Também deve se comprometer a respeitar e a conhecer as ferramentas da sua profissão. Por que respeitar? Porque, por exemplo, o Reiki, existem nuances no Reiki que exigem muito respeito por si mesmo, como praticante, pelo outro, né, pelo livre-arbítrio. A maioria das práticas a gente tem que respeitar o livre-arbítrio, né? E também o conhecimento das ferramentas, né? Se eu me proponho a trabalhar com a energia sutil, por exemplo, através da radiestesia, eu tenho que conhecer as ferramentas que eu uso, o fim a que ela se destina, o resultado que eu vou obter com aquelas técnicas, para que eu possa também levar ao meu cliente, ao meu interagente, maior segurança ao receber aquela técnica. Veja como que é muito importante isso, né? Também uma das questões éticas que o praticante das técnicas de energia sutil deve observar, né, é não usar nenhuma técnica de harmonização, de equilíbrio, de cura, através da energia sutil, sem o pleno conhecimento dos seus efeitos. Então, quando eu coloco uma técnica à disposição de um interagente, eu tenho que conhecer os efeitos que aquilo pode produzir, tá? Por exemplo, se eu trabalho com cores, não é? O que é que aquilo pode gerar naquele interagente? Eu me lembro que nós estávamos ainda na faculdade, né, naturopatia, fazendo especialização, e uma das colegas se empolgou no curso de cromoterapia. E ela estava sem energia para trabalhar, então ela acabou utilizando a cor vermelha além do tempo permitido e em momentos em que não seria adequado. Foi uma excelente experiência, porque ela ficou a noite inteira sem dormir, né?
Mas veja, ela estava aprendendo, ela ainda estava em processo de formação, né? E ela teve a primeira aula e achou legal e foi aplicar. No dia seguinte, ela chegou para o professor desesperada, né? Na próxima aula, na aula seguinte, né? Não foi no dia seguinte, na aula seguinte. Nossa, eu apliquei a luz e não consegui dormir, né? Então, ele explicou, olha, você usou a técnica dessa forma, fez a medição realmente com o pêndulo, analisou tal situação, outra situação, não, então e o horário que você usou? O tempo de exposição, né? Então, tudo qualquer técnica em que você use, por exemplo, pode ser som, música, palavra, luz, cores, ervas, aromaterapia que trabalha com fragrâncias, né? Qualquer ferramenta. O praticante da energia sutil, ele tem que saber quais são os efeitos que aquilo pode ter. Porque se for um efeito que atinge o seu interagente de uma forma muito específica e possa até vir a causar dano, ele tem que saber que esse dano precisa ser equilibrado, né, ou neutralizado de uma forma ou de outra, né? Ou até mesmo para explicar para o interagente, olha, você vai usar só nessa quantidade o óleo essencial, por exemplo, você não vai ingerir o óleo essencial por esse motivo. Você vai usar na quantidade certa, no horário certo, você não pode misturar com outro óleo. Então, entendeu? São questões que envolvem a ética profissional, porque trazem para o praticante, terapeuta, né, uma responsabilidade muito grande, né? Outra coisa, o princípio ético que deve ser seguido, que a gente vê muito pouco esses dias, né, que é procurar instrutores, escolas e programas de ensino íntegros. Com o advento da internet, nós temos aí hoje pessoas vendendo cursos sem a menor condição para isso, né? Faz um curso introdutório, faz uma explicação rasa, né? Esses dias eu peguei um curso de radiestesia, vamos dizer assim, um petisco, né? Era gratuito, 3 aulas gratuitas. Na segunda aula, a pessoa já explicou o uso. Vou mandar um gráfico para vocês, e vocês vão colocar o testemunho, e não falou de nortear o gráfico, né? Quer dizer, chamou as pessoas para uma aula, para que essas pessoas se empolgassem com essa aula para adquirir um curso, né? E ela não fez algo básico, que é do domínio de todo bom radiestesista, saber que tem que nortear o gráfico, né? Como eu tinha esse conhecimento, eu já vi que ali eu não ia ter a conexão com aquele curso, né? Aquele curso já não estava num nível que eu não caberia mais para aquilo que eu queria, né? Mas e quando as pessoas não conhecem, né? Então tem muitas formações que estão sendo feitas via internet a preços baixíssimos, que claramente qualquer pessoa de pouca, que faça um raciocínio muito simples, vamos dizer assim, já percebe que tem coisa errada. Não tem condições de você comprar um bom curso por R$ 57. Não tem, né? Você vai pegar uma introdução, mas você não vai ter a formação que você precisa para atender a pessoa. Você vai adquirir um conhecimento sobre aquela técnica, mas você não vai ter condições de ser um praticante de energia sutil. Por isso que todo praticante de energia sutil tem que procurar instrutores, escolas e programas de ensino que sejam íntegros e que realmente primem pela boa formação daquele praticante, tá? Outra coisa, se comprometer a tratar somente pessoas para as quais está qualificado a tratar. Então, se eu faço um curso e a minha formação se destina a pessoas que buscam uma harmonização simples, eu não vou
utilizar aquela técnica se eu não tenho domínio dela para tratar questões mais sérias, mais graves, mais profundas. Se eu não estou apto a fazer o tratamento daquela situação que o meu cliente me trouxe, eu tenho que ter a ética de falar, isso não faz parte da minha expertise. Tá? Você vai procurar tal profissional porque eu sei que este está gabaritado a tratar do seu assunto. Né? Então, é uma questão que é muito importante, você ter conhecimento das suas limitações, que não é vergonha nenhuma, porque você tem uma técnica aplicada ao tipo de aprendizado que você faz, né? E saber para quem encaminhar, porque o teu compromisso, qual que é? Não causar nenhum dano aos seus clientes e ajudar, esse é o principal compromisso, tá? Outra coisa, não ultrapassar os limites profissionais e se envolver em práticas que estejam fora da sua base de treinamento e conhecimento, né? Então, a pessoa, por exemplo, tem uma base de medicina tradicional chinesa porque estudou auriculoterapia, tá? E através da auriculoterapia ela adquiriu algum conhecimento, né, o básico que ela precisa, que não é o aprofundado da acupuntura, né, mas o básico para a acupuntura auricular. Ai, mas olha, apareceu a oportunidade de trabalhar com moxa. Tão simples, é só colocar nos pontos lá que resolve. Coloca lá a moxa no ouvido, põe para queimar. Domina a técnica? Não. Essa técnica pode ser empregada para aquele cliente naquela situação? Não, não sei, mas eu acho que vai ser legal. Não é achar, é ter a certeza. Então é preciso ter este respeito aos limites profissionais, né? Não ultrapassar os limites profissionais para recomendar que um cliente recorra a outros tratamentos externos ou se abstenha de utilizá-los, né? Então eu vejo que tem mesmo aquele compromisso, né, de estar sempre buscando o melhor para o cliente, né? Eu não ultrapasso os meus limites, eu encaminho os clientes aos profissionais que eu acho que ele precisa, né, que é o que eu falo sempre aqui, né? Esses dias tinha uns vídeos lá que eu fiz e olha, procurar um psicoterapeuta. Estou com um zumbido no ouvido, nossa, vamos tratar com aurículo, top, resolve. Não, já procurou um médico? Ah, já fui no clínico geral. Procurou um especialista na área, né? Existem outras possibilidades, você já procurou também um tratamento psicológico, né? Porque dentro de uma psicanálise você pode, dependendo do profissional, encontrar a questão psicológica ligando a emoção ao problema físico, né? Estudos da psicossomática, né? Então, encaminhar, dar para a pessoa a possibilidade dela também buscar ajuda com profissionais de outras áreas, né? Encaminhar os clientes a outros profissionais especialistas quando isso for o melhor para o processo de cura deles. Olha, tivemos tantas sessões e eu estou vendo que para o teu caso não está fazendo o efeito esperado. Você teve uma singela melhora, mas nós precisamos mais. Eu creio que tal profissional pode lhe oferecer algo melhor para essa situação, neste momento. Porque a prioridade é o tratamento do cliente, né? Não é o seu bolso, não é a sua carteira cheia de dinheiro, não é a sua agenda cheia para você falar, nossa, olha aqui, eu tenho agenda cheia, tá? Outro compromisso ético, né? Se comprometer a entrar em contato com as autoridades apropriadas quando souber que o seu cliente está correndo perigo ou quando o cliente puder representar um perigo para si mesmo e para os outros, né? Então aqui, embora se fale em autoridades apropriadas, né, uma forma muito carinhosa, sutil, né,
disfarçadamente, começou a perceber que aquele cliente está correndo perigo pela ação de outra pessoa, ou ele mesmo oferecendo perigo a si mesmo aos outros, né? Procurar entrar em contato com a família, perguntar se ele faz tratamento médico. Por isso que é importante uma boa anamnese, né? Quem é o seu médico, com quem você está se tratando, né? Quem é a pessoa da sua casa que você mais confia. Pode parecer um bisbilhotar, mas na verdade é um comprometimento que você, como que o terapeuta já tem, ou o praticante de energia sutil tem, com uma eventual necessidade de entrar em contato com alguém da família, né? Com o profissional que trata, alertar, olha, eu senti tal coisa, um comportamento diferenciado, eu achei importante reportar ao senhor, né? Ou reportar a alguém da família, porque existem situações de perigo em que são realmente necessárias medidas até mesmo contra a vontade da pessoa para preservar sua vida, né? Porque nós trabalhamos dentro de um estado, né, de um país que é amparado por um sistema jurídico embasado na Constituição da República, onde o principal direito de todo cidadão é o direito à vida. Por isso que isso dá supedâneo ao profissional de reportar alguma situação de perigo quando tomar conhecimento dela, tá? Honrar e respeitar a si mesmo e aos seus próprios limites, né? Seus valores, princípios, costumes. Não sacrificar-se para beneficiar o trabalho. O bom curador é aquele que faz a própria cura, não é? O bom curador é aquele que pelo menos está buscando a própria cura. E se você trabalha visando trazer equilíbrio, harmonia e bem-estar para o seu cliente, você não pode ir trabalhar sem ter na sua vida equilíbrio, harmonia e bem-estar. É uma questão ética, né? Uma questão de trabalhar com a verdade. É uma questão de cuidar bem de si para aí então conseguir cuidar bem do outro, né? Então é muito interessante isso. Por isso que é importante que todo profissional, todos, né, gente, deveriam ser assim. Mas principalmente os praticantes de energia sutil, de práticas integrativas à saúde, né? Conheçam seus limites. Estou ficando esgotado, não consigo mais atender 3 pessoas numa tarde, vou atender 2. Não é? Vou atender 2. Estou oferecendo 5 práticas, mas tem uma que é extremamente extenuante para mim, porque me afeta a coluna. Vou ter que reduzir. Não adianta eu querer cuidar do outro se eu não cuido de mim. Como que eu busco um apoio energético, uma cura energética para o mundo, um equilíbrio para o campo todo, se eu sou o elemento que estou propiciando um pilar de equilíbrio, mas eu não me equilibro? Né? Então é muito importante isso, tá? Honrar e respeitar os seus clientes e os limites do cliente. Né? O cliente não quer mais ficar na sua maca, ó, cansei, tô com dor, não tem problema nenhum, né? Vamos levantar, no outro dia que você estiver melhor, a gente continua, né? Respeitar os valores e limites também dos clientes, né? Não se envolver sexual ou romanticamente com seus clientes, amorosamente, a não ser que não tenha mais trabalhado com práticas energéticas com relação a eles nos últimos 2 anos. Então, se eu tenho um cliente, uma cliente, e eu vejo que eu começo a desenvolver uma afinidade que vai além da profissional, ou que o cliente começa a desenvolver para comigo um sentimento que vai além do profissional, isso é manifestado, aquele tratamento precisa ser parado naquele momento. Você indica outro profissional para que aquela pessoa busque e
você, se for do seu caso, no seu caso, você que já que está sentindo, não precisa nem falar para o cliente, né? Olha, me apaixonei, o cliente chega aqui e eu fiquei deslumbrada com o cliente. Então você, olha, eu não vou mais poder atendê-lo, né? Explica, dá uma explicação, né? Mas eu não vou deixar você sem o tratamento e vou encaminhar você para outro profissional, né? Agora, passados 2 anos, você não viu mais o cliente, aí passou um tempo, encontrou, viu que realmente persiste uma afinidade, né, dentro das regras que vocês se impõem, aí querem estabelecer um relacionamento íntimo, é outra história, né? Mas permitir-se envolvimento de qualquer ordem emocional ou física com o cliente, não, né? Honrar e proteger o anonimato e o sigilo dos clientes, né? Então o cliente chega para você e relata para você uma situação familiar muito séria, né, pela qual ele passou. Você faz o tratamento, o cliente fica bem, passa alguns anos, algum tempo, vem um marido daquele cliente, daquela cliente, um filho, uma mãe, um irmão, um amigo muito chegado, você não vai passar para aquela pessoa nada a respeito do que foi naquele tratamento. O que houve naquela sala enquanto aquele cliente estava ali contando para você na anamnese algo que ele achou importante, tem que ficar entre vocês. O resultado do tratamento, também o tratamento foi bom. Não se fala detalhes para ninguém da família, a não ser que sejam os pais, né? Dependendo dos pais, você também não deve falar. Dependendo dos pais e dependendo da situação, também não deve falar, né? Porque mesmo sendo uma criança e mesmo sendo um adolescente, ele também tem direito a esse sigilo, né? É só aquilo que for extremamente necessário quando houver risco para a vida ou para a saúde daquele cliente. Situações muito específicas, né? Pesquisar, compreender todas as leis que se referem à prática da sua profissão, né? As leis relacionadas a atendimento da vigilância sanitária, das questões administrativas do município, estaduais, né? Pagamento de impostos, de imposto sobre serviço, isso daí é uma obrigação, né? Não se pode transmitir para o cliente a segurança de um trabalho equilibrado se você não tem uma vida equilibrada, né? Então não cuida de ter uma vida que esteja harmonizada e equilibrada com as regras locais, como é que você vai trabalhar equilíbrio e harmonização na vida do seu cliente, né? Então é o básico, né, gente? É o básico, né? O comprometimento de respeitar o livre-arbítrio, né? Os valores do cliente, né? Então, por exemplo, você tem um cliente que está, você sabe que é um religioso ortodoxo, né? Você não vai abrir o teu consultório esperando ele com uma vela vermelha, né, ou amarela. Não, isso aqui é para equilíbrio do chakra básico, né? O incenso, né? Não, nós estamos energizando o ambiente para recebê-lo com maior acolhida. Você sabe que seu cliente não se identifica com isso. Você tem que respeitar o livre-arbítrio dele. Você não vai usar essa técnica de energização, de limpeza energética quando ele estiver ali, né? Você não precisa usar um incenso, né? Por exemplo, você tem um cliente que é evangélico, você não precisa usar um incenso quando ele chega. Ah, mas eu quero fazer uma harmonização energética. Você faz antes a harmonização energética existem preparos energéticos, mas aí você faz para você, para o teu ambiente ficar harmonizado, né? Você pode até colocar um difusor, se você souber
um óleo essencial que possa despertar naquele cliente um olhar mais específico do problema dele, tudo bem, não é? Um óleo essencial, ele age através de composições químicas, né? O incenso tem mais uma conotação energética. Se a pessoa é muito conservadora na sua espiritualidade, na sua religião, ela não vai aceitar, e você tem que respeitar isso, né? Então, ter um local preparado para todos os clientes de uma forma geral, respeitando, né, a cada um deles seu livre-arbítrio. Né? Eu sei que um cliente não gosta de práticas energéticas, né? Porque ela tem lá uma crença religiosa que a afasta desse tipo de prática. Aí você faz a anamnese e fala assim, olha, eu vou te tratar com cristais, que tem a energia do cristal. Você sabe que a pessoa liga o cristal a uma prática que, para a crença dela, é conflitante. Você não vai fazer isso. Olha, vou fazer harmonização com o Reiki. A pessoa não tem comunhão com isso, aí você insiste, não. Então você pode, né? O que você trabalha aqui? Olha, eu trabalho aqui com essas técnicas. Ah, mas eu não quero Reiki. Não, tudo bem. Né? No seu caso específico, nosso protocolo é trabalhar com florais ou trabalhar com auriculoterapia, né? Podemos trabalhar com cromoterapia, que é frequência de luz, aí você explica o que é pura física. É a frequência de luz penetrando no tecido, harmonizando a frequência das células e harmonizando o trabalho dos sistemas. Né? Então esse respeito pelo cliente é muito importante. Né? Aliás, quando a gente estuda o Reiki, a gente sabe que é importante preservar o livre-arbítrio de todos. Né? Não se envia Reiki sem que a pessoa tenha pedido. Né? Não é só uma questão de você respeitar se a pessoa pediu ou não. É que no campo energético é preciso existir uma conexão que começa com a intenção da pessoa em receber e com a sua intenção em enviar o Reiki. Né? Então é preciso essa conexão maior. Por isso que são éticas, né? E aqui eu trouxe algumas, né? Muitas outras coisas você pode colocar, né? Por exemplo, você se comprometer a usar determinadas técnicas somente no teu ambiente de trabalho. Né? Você não vai tratar uma pessoa num churrasco de final de semana. Né? Ah, mas sabe que meu amigo estava lá. Não, você tem. Não é só uma valorização do seu trabalho. É você saber que aquela pessoa precisa muito mais do que uma sementinha no ouvido, né? Precisa muito mais do que algo feito de forma rápida e sem comprometimento. Não. Tem que ter o comprometimento com a técnica, com a anamnese, com a escolha do protocolo. Então, são compromissos que todo agente de cura deve assumir. Todo agente de cura pode ter o seu próprio código, né? Todos esses e mais alguns. Né? Eu não atendo determinado tipo de pessoa. Ah, mas por quê? Não, porque pessoa embriagada vai chegar lá, não tem condições de tratar uma pessoa que se aparenta, chega no meu consultório embriagada, não consegue me passar as informações, me passa informações conflitantes, fala alto, desequilibra a energia do ambiente. Né? Então, a hora que essa pessoa voltar mais íntegra, né, sem estar aí alcoolizada, eu atendo com o maior prazer. Né? E assim cada um vai colocando, né, dentro dos seus desejos, seus anseios, suas limitações, termos para o próprio código, né, para melhorar o próprio código do agente de cura. Tá? Então é importante que a gente saiba isso, né, que a gente tenha essa consciência, porque esse respeito a um código de ética é que vai estabelecer o elo de confiança
que vai levar o agente de cura e o cliente, o interagente, aos melhores resultados possíveis. Tá bom? Espero que tenham gostado. Se gostou, dê um like, ative o sininho, compartilhe o canal. E até a próxima!